Queridos jovens, eu estou muito feliz em poder falar com vocês nessa noite. Não estamos podendo nos encontrar, nos abraçar, mas em espírito estamos juntos do mesmo jeito. Grupo Ágape, que Deus abençoe a cada um desses componentes, que Deus abençoe a cada um dos nossos coordenadores. Nós queremos trazer um assunto aqui ao coração dos irmãos. O assunto que eu quero trazer ao coração dos irmãos, nós intitulamos Enxergando numa Cosmovisão Cristã. Enxergando numa Cosmovisão Cristã. Vamos então? O uso desse termo tem sido muito utilizado ultimamente, principalmente no meio cristão. Muitos assuntos, estão orbitando em torno de ideologias e filosofias, digamos, não de filosofias de cunho acadêmico, mas da cosmovisão, que trazem à tona as discussões de temas importantes. Creio que isso é coisa bastante relevante e por isso estamos abordando hoje. Porém, a nossa observação do cenário atual também tem percebido a forma como as pessoas encaram o estabelecimento de uma cosmovisão cristã para a saúde da igreja e de cada indivíduo que professa a fé cristã. Nós não ficamos por fora disso. É muito comum ouvir pessoas em uma conversa ou outra falando a seguinte frase. Quando vai abordar um tema, diz assim: falando como pessoa, não como cristão. Ou às vezes usa o termo seguinte: vendo a coisa pela ótica secular e não pela ótica cristã. Mas aí a grande pergunta que fica é a seguinte: existe de fato um espaço que podemos nos desfazer, ainda que rapidamente ou momentaneamente, da nossa concepção cristã? Ao ponto de ver as coisas como pessoa e como cristão, ver de forma secular ou de ótica cristã. Será que a Bíblia nos dá esse direito? Será que a Bíblia nos dá essa possibilidade de separar a questão cristã das demais coisas, ainda que por um pouco momento? Separar concepção cristã do mundo atual? Será que há uma forma de opinar sobre esse ou qualquer assunto, sem que estejamos influenciados pela Sagrada Escritura? Em Efésios 6, Paulo afirma que a forma de destruir conselhos e fortaleza não é nos munindo com armas carnais, mas com armas espirituais. Paulo usa uma figura de fortalezas e conselhos, e se vale de exemplo para mensurar o poder da ação e submissão a Cristo como forças contrárias. Então nós temos que observar essa questão. O apóstolo é enfático quando ele estabelece que os meios que temos para vencer essa guerra não são carnais. Por isso, fazer esse paralelo fica um tanto quanto difícil. Como dito pelo apóstolo, o único modo de fazer frente a essa tentativa infernal é levar o nosso entendimento cativo em obediência ao senhorio de Cristo. E é sobre isso que nós queremos falar, queremos discorrer, então, nessa oportunidade. Como o próprio nome sugere, cosmovisão é o modo de ver o mundo, onde nós analisamos o mundo, emitimos um juízo de valor sobre determinada coisa. Vocês sabem muito bem disso. Mesmo coisas universais, ou como estética, ética, qualquer coisa dentro da sociedade, a gente consegue trazer dentro dessa cosmovisão. É dela que extraímos todo o bojo de informações que compõem a nossa opinião acerca do mundo e tudo o que há e o que acontece no mundo.
Quando nós falamos em informações, temos em mente que a Bíblia não é um livro meramente propositivo, ou seja, que contém apenas ordens quanto ao que deve ser feito ou ao que não deve ser feito. Embora haja partes propositivas, né? É composto também por um terço de histórias que apontam para o desenrolar da história da redenção. É o que mais nos interessa nesse momento. Podemos ver como o Senhor agiu no passado, como Ele age no presente e como desfechará tudo lá no futuro. Tudo vamos ver aqui dentro da cosmovisão cristã. Através da Bíblia, podemos construir opiniões sobre o que Cristo requer de nós como seus servos e agir neste mundo de forma que possamos glorificar o seu nome. Podemos fazer isso ou outra coisa, mas o que a palavra de Deus nos propõe é como glorificar o nome do Senhor nesse entendimento. A grande dificuldade de crentes é defender os pressupostos construídos a partir da Escritura. Olha que coisa. Há uma tendência de sempre nos valermos de uma opinião dupla. Uma opinião cristã e uma opinião secular. Para emitir a ideia ou juízo de valor sobre determinada coisa e até mesmo sobre as coisas prescritas dentro das Sagradas Escrituras. Para se opinar então sobre o que quer que seja, não precisamos desfazer ou abrir mão dos nossos princípios e valores cristãos. Por exemplo, quando o tema é aborto, não é preciso se esconder atrás de uma opinião secularizada, livre das influências da minha religião. Pelo contrário, sabemos que os princípios estão baseados no que fala a Escritura. E assim nós devemos aceitá-lo, né? Quando afirmamos que determinada coisa é errada, por ser essa opinião pautada em princípios bíblicos, nós estamos declarando e aceitando que a verdade contida nas Escrituras ela é inquestionável. Vou fazer menção aqui de uma famosa frase de um jornalista, estadista, político e teólogo holandês, que é Abraham Kuyper. Ele diz o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da terra sobre os quais Cristo tenha que ficar reivindicando, porque tudo é dele. Ele pode pegar tudo e dizer assim, ó, tudo é meu, conforme nós conhecemos do Salmo 24, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo o que nele habita. Então tudo é do Senhor. Ele nunca precisaria ficar reivindicando propriedade nenhuma de coisa nenhuma. Assim podemos então combater os princípios distorcidos e corrompidos que estão a todo momento sendo disseminados e propagados pelo mundo inteiro. Olha, o retrato disso que eu estou falando é a mídia que nós temos aí para nos informar. Algumas emissoras de televisão, por exemplo, são incisivas em defender e promover uma agenda ideológica marxista e fazem isso de forma às vezes sutil, mas também às vezes de forma até grotesca. E se nós não cuidarmos, nós vamos alimentando disso. O pior é perceber que muitos cristãos que deveriam retirar das Escrituras o modo como enxergam o mundo numa cosmovisão cristã, se deixam levar pelos valores mundanos. E às vezes até defendem unhas e dentes. Não sabendo, né? Digamos que estão proclamando a bandeira do que Paulo colocou no texto como fortalezas e conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Às vezes a pessoa está fazendo propaganda para o inimigo das nossas almas. Nas Escrituras não há meio termo.
entre o reinado de Cristo e a rebelião do mundo. Ou você está de um lado da trincheira, ou está do outro lado, é uma guerra. Ou está de um lado, ou está do outro. O certo é certo, não porque achamos que ele é certo, mas porque as Escrituras nos mostram o que é certo. E também, da mesma forma, o errado é errado. Não porque alguém diz que é errado, mas porque é condenado pelas Escrituras. Então nós pautamos nisso. Nós não extraímos da palavra de Deus a nossa percepção de como as coisas são, mas a palavra de Deus nos define como as coisas são. Nós não fazemos conceito para nós do que deve ser ou do que não deve ser. Isso já vem elaborado pelo próprio Criador, porque a palavra é dele. A palavra é viva e ela é eficaz. Perceba, por exemplo, o modo de como as séries, os filmes, tendem a distorcer a nossa opinião sobre determinada coisa. Em determinado momento, um casal aparece num filme, numa série, com um bom relacionamento. Daqui a pouco dissolve aquele relacionamento. Nesse momento entra um terceiro personagem nessa mesma trama, que agrada mais aquela mulher. E aí daí para frente nós somos tão levados, mudamos tanto a nossa cosmovisão, que não aceitávamos isso cá no nosso mundo real. Mas no mundo virtual nós começamos às vezes até torcer para que aquela mulher fique com aquele outro homem, não sabendo ou não lembrando que nós estamos torcendo para o adultério, que é um pecado, torcendo para que o mal vença o bem, tá certo? Então muitas vezes, às vezes a gente é até mesmo levado a isso. Como cristão, a nossa submissão à palavra é a base sobre a qual construiremos a nossa cosmovisão. Dessa forma nós estaremos aptos a testemunhar de Cristo no mundo inteiro, quando nós nos colocarmos opondo a tudo quanto ferem os valores cristãos e bíblicos. Se Cristo é o nosso Senhor e Salvador, se temos as Escrituras como palavra de Deus, não há como pronunciar um juízo que não seja influenciado por essa mesma palavra. No momento eu quero dizer que vocês, jovens e adolescentes, vocês estão vivendo uma fase de transição da igreja. Mas isso não quer dizer que o pecado deixou de ser pecado. Nessa mesma fase surge a sua cosmovisão individual. Você começa agora a ver as coisas talvez do seu jeito. Mas nós temos como regra de fé e prática a palavra de Deus. Tanto o pecado como a misericórdia de Deus continuam em evidência. Conforme 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Chegou aqui uma recomendação, que não pequeis. Mas se alguém pecar, aí vem uma provisão. Temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. João está querendo dizer o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? O nosso tema apresenta de maneira objetiva a cosmovisão cristã, a partir do seguinte tripé. A partir da criação, da queda e da redenção. A geração de vocês é uma geração de fase metanoica, ou seja, aquela geração que muda de pensamento, muda de ideia, ou seja, deixa de seguir ou de acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Ou seja, vocês não têm dificuldade com isso. No entanto, a geração que vê a vida com lentes cristãs está disposta a ser o sal da terra,
e a ser a luz do mundo, para que sua luz brilhe, sobre essa geração e seja percebida dentro da igreja, lá na escola, na quadra de futebol, no grupo que bate aquela bolinha na rua, no trabalho, no namoro, em qualquer outra atividade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, eu tomo aqui como base essa referência. O apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Como cristão, precisamos definir o nosso foco. O cristão, ele precisa ter foco e mostrar a importância que ele tem dos seus referenciais. Todo mundo tem algum referencial. Os nossos referenciais são os nossos pontos de contato, ou seja, os nossos pontos também de partida, através dos quais nós somos guiados nas questões mais importantes da nossa vida. Quando Paulo escreveu para Timóteo e tratou sobre algumas questões relacionadas ao discipulado cristão, mencionou logo essa frase: sabendo de quem o aprendeste. A quem estamos seguindo como referência? A Cristo ou ao mundo? A cosmovisão nos pode desviar de seguir a Cristo e seguir ao mundo. Então, a quem nós estamos seguindo como referência? A palavra de Deus ou o ator fulano de tal? A quem nós estamos tomando como referência? A palavra de Deus ou o youtuber tal, qualquer que seja? Isso fará muita diferença para determinar a nossa cosmovisão. Esta fala de Paulo, ela é importante, porque traz as seguintes informações. De onde aprendemos? Olha, o que aprendemos? Para que aprendemos? E, enfim, ela traz outra reflexão. O que ensinaremos? Dependendo do que nós aprendemos, é que nós vamos ensinar. Dependendo da fonte a qual nós estamos buscando, é que nós vamos ensinar. Se as fontes onde buscamos conhecimento estiver contaminada, teremos um prejuízo em toda a nossa caminhada. Os nossos referenciais teóricos são importantes, mas a principal fonte que jorra o conhecimento e a sabedoria é o Senhor Jesus Cristo, onde nós devemos buscar nas suas palavras, as Sagradas Escrituras, em oração e leitura constante da palavra de Deus. A vida, o mundo e tudo nos cerca, as nossas atitudes e também a lente cristã. Ela traz uma noção de referência externa que serve de base para o nosso modo de viver e de nos portar também dentro do mundo. Dependendo da luz que temos como referencial, então vai depender muito da luz que nós temos como referencial, ou da cosmovisão que você adota, conscientemente ou não. É ela que vai lhe dar a base para encarar a realidade e se posicionar diante das mais diversas situações da vida. De Paulo para Efésios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Então, como cristãos, o nosso alvo é fazer o que o nosso Senhor quer que nós façamos. E a primeira pergunta que você deve fazer nessa jornada de estudos que estamos fazendo: quem são os meus referenciais? Que tipo de luz tem guiado a minha vida? Eu estou olhando o mundo com o olhar de Deus ou com o olhar secular? Medite então no Salmo
119, versículo de número 5. Digo, Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, iluminado pela palavra de Deus, conseguiremos enxergar o caminho, porque ela lança um facho de luz sobre a estrada escura onde porventura nós estamos caminhando e passando. Nosso desejo nesse final de estudo é que os seus referenciais externos, de quem tem aprendido, como diz Paulo, esteja lhe ajudando a descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que você faça. No contrário, que o Senhor abra os vossos olhos. Que o Senhor abra os vossos olhos para ver com a visão que Deus vê. Eu trago ainda algumas questões para reflexão. Você já se espelhou ou se espelha em alguém como referencial? Se a resposta for positiva, eu te pergunto de novo, o que levou você a espelhar nessa pessoa? E ainda te conclamo a visitar na Bíblia Sagrada, segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E depois responda agora aí para você mesmo, que importância você dá aos seus referenciais. Depois de meditar nesse versículo, você responda para você mesmo. Ainda Mateus, capítulo 6, 24, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou ele agrada a um e serve o outro, ou automaticamente serve um e agrada o outro. Então, o conselho, cuidado, a sua cosmovisão depende muito do meio em que você vive. Vai depender muito do meio em que você vive. Se você está vivendo mais no meio secular, a sua cosmovisão está puxando para o entendimento secular. Se você vive mais no meio espiritual, a sua cosmovisão está buscando mais um conceito espiritual. Então depende muito do meio que você está vivendo, dos referenciais que você tem e de quem você está dando ouvido para te trazer ensinamentos. Por exemplo, uma cosmovisão consumista, imediatista e descartável, né? Com a cosmovisão dessa, você poderá chegar a uma situação que, se precisar decidir entre o ter e o ser, a escolha vai depender da sua visão de mundo. E se decide o ter, é claro, se tem dinheiro para compra, né? Se tem condição financeira, vai decidir pelo ter, né? Mas o risco disso tudo é que você nunca fará investimento em pessoas. Pode ser que enxerga pessoas, né, como coisas, e coisas como pessoa. Olha que inversão que dá. Aí vem as inversões de valores que a sociedade vai tendo, por causa da cosmovisão secular. Se ela vem num tema consumista, imediatista, descartável, nós corremos o risco de trocar o ter pelo ser. Sentimos mais valorizados com o que temos do que com o que somos. O apóstolo Paulo diz ainda o seguinte: vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. O apóstolo Pedro é que diz esse texto. Dois padrões aqui são apresentados nesse texto: a vontade de Deus e as paixões humanas. Um deles conduz à vida eterna e o outro à destruição, dependendo da sua visão ou da sua cosmovisão, de como vê. Você vai decidir pela vida eterna ou você vai decidir pela destruição ou pela condenação eterna.
Para concluir o nosso trabalho, eu quero trazer aqui à tona Atos capítulo 11, versículo 26, dizendo que os cristãos, assim chamados pela primeira vez em Antioquia, eles mudaram o mundo de então com a sua cosmovisão, ao ponto de alguns daquele tempo dizerem o seguinte: quando o evangelho chegou lá em Tessalônica, disseram o seguinte: esses homens viraram o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Eles fizeram uma diferença muito grande. Isso é a cosmovisão cristã que aqueles homens chegaram com ela ali em Antioquia. A fé da comunidade primitiva no Jesus que ressuscita mortos, no Jesus que ressuscitou também ao terceiro dia, no Jesus que valorizava a mulher, no Jesus que demonstrava coragem de enfrentar as doenças, as epidemias, com um amor pelos doentes, pelos feridos, sarando cada um das suas enfermidades. O Jesus que demonstrava, que cuidava ou que preocupava com aquele que estava sofrendo por possessões malignas, ao ponto de libertá-lo. Tudo isso e muito mais fez uma diferença muito grande para aquela geração. O nome de Cristo alcançou os confins da terra e formatou o pensamento ocidental até os nossos dias. Eu e você somos responsáveis por estar também continuando essa obra que o Senhor começou lá na igreja primitiva. Nós temos essa responsabilidade de continuar levando o evangelho do Senhor e fazendo a transformação, não conformando com esse mundo, mas transformando pela renovação do nosso entendimento. Eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço a sua atenção. E assim eu quero orar com você no nome de Jesus. Ore comigo. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, meu Deus, por esse momento e essa oportunidade de ministrar essa palavra. E peço ao Senhor que ela ache guarida dentro dos corações, que o Espírito Santo trabalhe de forma poderosa, para que cada um que ouviu essa palavra encontre, Senhor, aquilo que porventura está procurando, que o Senhor tenha falado através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.